vida de Michel, para que ele transmita, ó Pai, aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Que o que ele disser aqui venha a ser impactante na nossa vida, que gere mudança na nossa relação contigo. Nos fortaleça, ó Pai, nos dê discernimento para o que ele irá nos dizer. É o que te pedimos e rogamos, ó Pai, em nome do Santo Jesus. Amém. Saúdo a minha amada igreja com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Meus irmãos, é com muita alegria que mais uma vez eu estou aqui na frente para poder dirigir um pouco desse evangelho que Jesus nos deixou. E é com muita alegria mesmo. Posso ver algumas pessoas aqui, minha família que ficou completa hoje, pai, mãe, irmã. Que bom que vocês estão aqui. Esse é um momento, minha família tem me apoiado muito nessa nova etapa, e eu louvo a Deus. Minha família espiritual também, essa nova etapa que eu e Dani iniciaremos daqui a algum tempo. Eu convido a igreja a abrir a palavra de Deus, a Epístola de Tiago. Tiago, depois a carta aos Hebreus. Eu peço aos irmãos para que, enquanto a mensagem estiver sendo exposta, para que permaneça com a Bíblia em aberto. Nós vamos trabalhar hoje durante todo o primeiro capítulo de Tiago, então vai ser necessário muita atenção também, peço aos irmãos atenção para que entendamos o que o Senhor quer nos dizer essa noite. Bom, é uma pergunta fácil, porém necessária de se fazer. Quem nunca passou por provações na vida? Quem nunca passou por dificuldades na vida? A gente está chegando mais um final de ano e é aquele momento que você para e pensa que muitos dos nossos planos feitos lá em janeiro, muitos deles não foram concretizados. E vem perguntas de por que Deus, para que Deus, e a gente não sabe como Deus age em nossas vidas. Porém, meus irmãos, eu quero apresentar para vocês hoje o que Tiago disse nessa epístola muito importante, que leva o seu nome. A epístola de Tiago foi escrita no primeiro século, há mais de 2000 anos atrás, e eu gosto da epístola de Tiago, a mocidade, nos nossos estudos de sexta-feira do Evangelho segundo João. Eu sempre retrato o Tiago porque ele traz ensinamentos tão vivos para a igreja de 2013, ensinamentos esses que foram escritos na década de 30, de 40, no primeiro século. Tiago aqui, ele difere um pouco do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo ele traz muito conteúdo teológico e às vezes de difícil interpretação para a igreja. Paulo, na sua sabedoria, ele escreve inteligentemente para todas as igrejas da época, as igrejas que ele fundou. E só que Tiago ele faz uma coisa um pouco diferente do apóstolo Paulo. Tiago ele escreve aos irmãos que estão na dispersão, ou seja, aos judeus cristãos recém-convertidos, que estão por toda a Judéia, que estão excluídos da Judéia, da terra de onde eles eram. Eles estão dispersos de Jerusalém, estão longe de casa. E diante de tantas dificuldades, Tiago nos escreve para que, meus irmãos, diante de toda a provação, mantenham-se de pé, que vocês sejam felizes, peçam a Deus por fé, pedindo por sabedoria, fazendo distinção entre provação e tentação, diferenciando a riqueza e a pobreza, e o mais, Tiago inteligentemente no final ele fala: escute mais e fale menos, e viva a palavra de Deus. Então, meus irmãos,
Como eu disse, eu peço que vocês fiquem com a Bíblia aberta. Nós vamos no versículo 1. Onde o Tiago fala o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Bom, aqui Tiago estava querendo dizer que os irmãos da dispersão, como já foi dito, eram judeus cristãos. E por motivos diversos de perseguições, a Bíblia não posso afirmar claramente que era por serem cristãos que eles estavam sendo perseguidos. Mas naquela época, no primeiro século, havia uma divergência muito grande entre ricos e pobres, assim como há hoje. Os patrões, os pobres sofriam perseguições por conta dos patrões ricos, e longe de sua terra, não sabia como se prostrar diante de Deus e falar: e agora, Deus, o que faremos? A tua obra expiatória foi dita lá atrás, mas agora a gente não sabe o que fazer. E há uma grande diferença aqui, porque esse Tiago, na Bíblia a gente encontra vários relatos de vários Tiagos, porém, Tiago aqui é aquele cara que foi irmão de Jesus. Ele foi apóstolo, dito por Paulo. Ele presidiu o concílio de Jerusalém em Atos 15, quando o assunto daquela época era: os gentios vão ou não vão participar do nosso culto? É interessante porque para presidir um concílio de tamanha importância, era necessário uma pessoa que sabia do que estava acontecendo com o povo. O apóstolo Paulo chama de Tiago de o sustentáculo da igreja, a coluna que é a igreja de Jerusalém. Então aqui ficou claro de que esse era o objetivo da carta de Tiago: escrever aos irmãos que estavam passando por dificuldades na vida. E diante de todos esses títulos que ele possuía, irmão do Messias, pastor da igreja de Jerusalém, ele não se importou em ser chamado de eu, Tiago, pastor e irmão do Messias. Não, ele humildemente fala: Tiago, servo aqui é escravo. Quantos de nós, meus irmãos, temos que voltar à realidade cristã e submetermos a Bíblia e ser reconhecidos como servos, escravos do Senhor Jesus? Uma diz muito grande em nossas igrejas, porque quanto mais títulos nós temos, mais queremos ser reconhecidos. Tomamos muito cuidado com isso. A segunda parte que Tiago começa a relatar é os benefícios das provações, e aí ele vem falando de como nós, como cristãos, devemos passar diante das provações. No versículo 2 ele diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passares por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Século XXI, no atual momento que a gente vive, a igreja brasileira sofre talvez um dos maiores rebuliços do evangelicalismo. Por que eu digo isso? São várias doutrinas, são várias coisas que a gente vê e que não tem embasamento bíblico. São várias situações que a gente percebe claramente que não há na Bíblia nada que defende tal povo. E uma das grandes verdades que tais doutrinas afirmam é que os cristãos não passam por dificuldades. Os irmãos, tomem muito cuidado mais uma vez. E aqui a gente cita vários exemplos bíblicos de pessoas que passaram dificuldades em levar a palavra de Deus. Diremos nós que somos meros mortais pecadores.
e destituídos estamos da glória de Deus, assim afirma Paulo em Romanos. Uma das grandes mentiras que a gente ouve é que nós temos que ser vencedores, que nós não passamos por dificuldades, que tem gente que sai aqui e fala, meu irmão, você nasceu para vencer a vida toda. É certo que Cristo morreu numa cruz para nos dar a vitória. Porém, é mais certo que o sofrimento é lícito. Que dirá, pois, Paulo, que dirá, pois, Pedro, Jó, Estevão, tantos outros que foram crucificados porque levaram a mensagem da cruz. É inadmissível pensarmos que não passamos por provações. Sim, passamos. O fato de sermos crentes em Jesus Cristo não nos omite das dificuldades da vida, seja qual for. E aqui eu não estou dando uma palavra de autoajuda, não, é a Bíblia. A Bíblia nos diz isso. Paulo em Filipenses vai dizer, vamos abrir nossa Bíblia em Filipenses, por favor, só um momento, o capítulo aqui, capítulo 3. Perdão, capítulo 4, versículo 10. Certo é que Paulo estava dizendo para a igreja de Filipos, uma igreja que o recebeu muito bem, e que ele escreve essa carta na prisão alegre de poder ver a comunhão em Filipos. Por exemplo, no versículo 10 ele vai dizer o seguinte, no capítulo 4: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vós faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, meus irmãos, a gente vê exemplos bíblicos, não só esse, como Jó, que perdeu tudo. Porém, ele nunca deixou de acreditar num Deus que é fiel, um Deus que é justo, um Deus que é bom, um Deus que nos permite chegar ao trono da graça confiadamente, a fim de encontrarmos esperança, a fim de recebermos por misericórdia em tempo oportuno, assim que diz Hebreus 4,16. Então, meu irmão, que tiramos isso das nossas mentes, que não passamos por dificuldades, porque isso é uma grande mentira. E aqui, temos de enfatizar o que Tiago diz lá no versículo 2, meus irmãos, tendo por motivo de toda a alegria, toda, a felicidade tem que ser completa quando passarmos por provações. Muitas perguntas vêm às nossas mentes quando passamos por situações difíceis. Eu já passei por isso. Assim que me prontifiquei ao sagrado ministério da Palavra de Deus, eu tive que passar por provações, eu tive que entender que Deus estava usando aquilo para que o meu caráter fosse renovado na sua palavra. Talvez eu não tinha noção nenhuma do que eu estava passando naquele momento, mas hoje eu olho lá para trás, eu me alegro e agradeço a Deus por ter passado por tudo isso. Quando Tiago nos pede, meus irmãos, para que tenhamos perseverança, ele pede nada mais, nada menos do que: filhos, sejam fiéis a mim. É Deus falando com você, é Deus falando conosco. Sejam fiéis, porque eu estou fazendo isso para que você cresça, para que você não fique nesse comodismo que você está e vive esse cristianismo.
você diz viver. A vontade de Deus, a vontade geral de Deus em nossas vidas, não é para que sejamos prósperos, não é para que sejamos felizes. A vontade de Deus em nossas vidas, meus irmãos, é que sejamos santos. E se somos santos, somos felizes, somos prósperos, não financeiramente, mas a nossa alma é próspera. Regozijo-me no Senhor por tantas coisas que Ele tem feito, assim diz o salmista. Os versículos de 5 a 8, vamos lá, meus irmãos, vamos ler. Nos versículos de 5 a 8, o apóstolo Tiago vai dizer o seguinte: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e se ele há concedido, peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. A maneira como passaremos por tais provações vai depender da nossa intimidade que temos com Deus. Aqui ele fala que serão como homens de ânimo dobre, ou seja, homens que duvidam de Deus. Ele pede para que pensemos com fé. E mais à frente ele vai dizer: pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelido e agitado com o vento. Eu tive a graça de, na minha adolescência, conhecer foi talvez aonde que eu ouvi e conheci a Cristo Jesus. Foi no Ministério Abençoadíssimo, chamado Ministério Surfista de Cristo, que hoje nem existe mais. E através dali eu conheci a palavra de Deus, e como o papo era Deus e esporte, surf, então não tinha como a gente não falar de onda, essas coisas. Quando ele fala onda do mar impelida e agitada pelo vento, são como aquelas ondas que, como estamos na água, esperando que a onda venha até nós. A analogia aqui, gente, que o Tiago faz é: cuidado, meus irmãos, vocês que participam de coisas na igreja, somente quando a onda está boa, a maré está boa. Cuidado. Cuidado, porque vocês só ficam felizes quando o momento é feliz. Aquelas pessoas que são deixadas levar pela onda, a onda está vindo e está indo. Estou indo, não tem nada que me confronte, não tem nada que bate de frente comigo, eu estou indo. Tiago fala: cuidado, homens de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. E ele fala que devemos pedir a Deus sabedoria, e sabedoria aqui não é sabedoria para aqueles que ele pede que tenha a vocação de ser mestres, pastores, presbíteros, evangelistas, missionários. Não é essa a sabedoria que Tiago se refere. A sabedoria que Tiago se refere é sabedoria prática. É a gente viver tudo aquilo que está escrito aqui. É que tomamos as nossas decisões à luz da palavra de Deus. Será que é isso que está faltando na igreja brasileira hoje? Não só brasileira. O protestantismo mundial vive em crise, ninguém vê, ninguém faz nada. Mas a gente, do jeito que está bom. Pastor Renato Vargas, ele é um calvinista, mas de uma igreja batista, e eu acabei de ler uma obra dele chamada de Reforma Agora. Ele fala que se nós não abrirmos os olhos, teremos que fazer tudo aquilo que os grandes reformadores fizeram de novo. Por falta de conhecimento, por falta de sabedoria.
E quando nos colocamos à disposição de Deus, para que Deus faça a obra dele, meus irmãos, quem estuda matemática, os meninos aqui sabem, é exato, dá certo. Quando as tribulações chegam para nos testar, a sabedoria nos mostra as decisões certas ao tomar. Eu disse antes que quando ele presidiu o concílio de Jerusalém em Atos 15, ele teve que tomar uma atitude muito importante, que era se os gentios participassem ou não do culto. Quando Salomão, no Velho Testamento, pediu sabedoria a Deus, era para que ele fosse inteligente em tudo aquilo que ele tocasse as mãos. Ele não pediu a Deus para ser próspero. Ele não pediu a Deus riquezas. Ele não pediu a Deus para que Deus aniquilasse todos os seus inimigos. Não! Ele pediu uma sabedoria. Tanto que Salomão era conhecido não como filho do rei Davi, mas como por ser sábio. Meus irmãos, devemos acreditar que o mesmo Deus que agiu na vida de Salomão, que agiu na vida de Tiago, é o mesmo Deus que age hoje. Por fim, ele vai dizer que ele não atende, o Senhor não vai atender qualquer tipo de oração. Ainda mais aquelas que são feitas por barganha. Tiago era conhecido como joelho de camelo. Era um homem ferrenho na fé. Um homem que caminhava junto com o Senhor. E por ser meio irmão do Messias, ele sabia de tudo aquilo que o seu irmão havia feito, por mais que no início do ministério terreno de Jesus, ele, juntamente com seus irmãos, não teve fé em Jesus. Ele foi ter fé em Jesus somente lá em Atos 13, quando ele vai presidir o concílio, ou seja, quando Cristo ressuscita. O Senhor não atenderá os pedidos do duvidoso. Não adianta chegarmos a Deus no meio de provações e pedir de qualquer forma. Não é isso que Tiago nos aconselha aqui. O que ele estava dizendo para aqueles judeus cristãos que estavam dispersos por toda Jerusalém era: ei, tenha fé, tenham sabedoria por passar em provações. Eu sei que vocês estão sendo perseguidos, eu sei de tudo que vocês estão passando, mas é necessário que vos passais para que tenhais a coroa da vida. Mais na frente Tiago vai dizer, e coroa da vida aqui é interpretado como a salvação, a vida eterna. Meus irmãos, vamos um pouco mais a seguinte, vamos até o versículo 9. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se mostrar o rico em seus caminhos. É necessário fazer alguma diferença aqui para que não tenhamos confusão nesse aspecto de rico e pobre. Tiago estava querendo dizer: ser pobre não é pecado. Porém, aqueles que se gloriem em sua dignidade, ou seja, é certo que Cristo Jesus fará muito mais, tem muito mais para vocês do que riqueza. Era isso que ele estava querendo dizer, e ele assim diz para nós também, meus irmãos, que tenhamos glória na nossa dignidade. Assim como somos justificados pela fé, como Romanos diz, devemos ser justificados também pela nossa alegria de passar por tais provações. Os ricos, no contexto no qual o Tiago diz, as congregações eram os patrões,
Israel na época era uma cidade meramente rural. E tanto que Tiago ele utiliza de muitos aspectos. Ele fala da flor do campo, a flor da erva, perdão. Ele fala do sol, do ardente calor, a erva seca. Figuras de campo. E ele diz: ricos, gloriem-se em sua significância, porque é na sua insignificância que Deus trabalhará. Ou seja, os seus bens terrenos não vão levar à salvação. Mas à frente ele diz lá no capítulo 4, ele compara, capítulo 3 ou 4, se não me engano, ele compara Salomão com uma prostituta. Ou seja, não há diferença. Vocês que são pobres, gloriem-se em sua dignidade. Vocês que são ricos, gloriem-se em sua insignificância. O que Tiago está querendo dizer com toda essa situação? O que Deus está querendo nos dizer essa noite, meus irmãos? Cuidado, para que a nossa fé não mude de acordo com as circunstâncias da vida. Que é isso que nós fazemos. Se o momento está bom, eu estou bem. Se o momento está mal, eu estou mal. Não dá para ser assim. Não é esse cristianismo que os heróis da fé carregaram. A gente ora pelo avivamento, a gente ora para que a nossa igreja seja abençoada, que seja próspera. Só que se formos olhar todos os avivamentos que aconteceram na história da igreja, não foi nosso bairro que mudou, foi todo um país que foi mudado. O que aconteceu na Inglaterra, o que aconteceu com Calvino, não foi só a igreja que foi mudada. As leis do país foram mudadas. Toda uma sociedade foi mudada. Mas ainda assim, com esse cristianismo medonho que vivemos, queremos um avivamento. E aí eu pergunto: que avivamento teremos se não passarmos por provações? E ainda assim, se passarmos, não tivermos alegria. Toda alegria. Um pouco mais à frente, Tiago percebe que os seus leitores talvez estejam um pouco confusos. Mas que Deus é esse que nos manda provações? Que Deus é esse que nos pede para que passemos por lutas? Ele vai falar a partir do verso 12. Feliz é o homem, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Aqui ele continua as suas considerações a respeito do comportamento cristão em face da aprovação de fé. É interessante ressaltar que no grego a palavra tentação e provação elas são as mesmas, não possuem o mesmo significado. Porém a interpretação foi realizada de forma que